Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Como Criar um Novo Eu. Cada dia mais, o doutor vem nos provocando, nos mostrando como fazer isso. E será através da meditação. Nós já estamos praticando diariamente, desde o primeiro dia dessa leitura, fazendo aqui nossas tentativas de, de conexão, de alcançar o quântico. Então vamos lá. O desenvolvimento das ondas cerebrais nas crianças, da mente subconsciente à mente consciente. Delta. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano funciona sobretudo na frequência mais baixa de ondas cerebrais, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo. Esta gama de atividade eletromagnética é conhecida por ondas delta. Durante o sono profundo, os adultos estão em ritmo delta, o que explica por que motivo os recém-nascidos não conseguem, geralmente, permanecer acordados durante mais do que alguns minutos consecutivos e porque, mesmo com os olhos abertos, os bebês podem estar a dormir. Quando as crianças de 1 ano estão acordadas, continuam, sobretudo, no estado delta, porque funcionam principalmente a partir do seu subconsciente. As informações provenientes do mundo exterior entram no cérebro sem grande edição, pensamento crítico ou julgamento. Os níveis de funcionamento do cérebro racional, o neocórtex ou mente consciente, são muito baixos nessa idade. Teta. Por volta dos 2 anos e até aos 5 ou 6, a criança começa a apresentar padrões de EEG ligeiramente mais elevados. Essas frequências de ondas teta medem entre 4 a 8 ciclos por segundo. As crianças que funcionam em ritmo teta tendem a estar num estado semelhante ao transe e, sobretudo, ligadas ao seu mundo interior. Vivem no abstrato e no reino da imaginação, exibindo poucas nuances do pensamento crítico e racional. Logo, as crianças pequenas aceitam facilmente o que lhes dissermos. Sim, o Papai Noel existe. Nesta fase, frases como estas têm um grande impacto. Os meninos crescidos não choram. As meninas bonitas são bem mandadas. A tua irmã é mais esperta do que tu. Se andas ao frio, apanhas uma constipação. Este tipo de afirmações vai direto para a mente subconsciente, pois estes estados de ondas cerebrais lentas são o reino do subconsciente. Sugestão, sugestão. Desenvolvimento das ondas cerebrais. Aqui na linha horizontal, a idade, e na vertical, as ondas. Figura 8b. A evolução do desenvolvimento das ondas cerebrais do ritmo delta na infância ao ritmo beta na idade adulta. Veja a diferença entre as 3 amplitudes de ondas beta. As ondas beta de alta amplitude podem ser até 2 vezes mais altas do que as de média amplitude. Alfa. Entre os 5 e 8 anos, as ondas cerebrais voltam a sofrer nova alteração, passando para o ritmo alfa. 8 a 13 ciclos por segundo. A mente analítica começa a formar-se nesta fase
do desenvolvimento da criança, que começa a interpretar e a tirar conclusões sobre as leis da vida exterior. Ao mesmo tempo, o mundo interior da imaginação tende a ser tão real como o mundo exterior da realidade. As crianças desta idade têm geralmente um pé em cada mundo. É por isso que conseguem fingir tão bem. Por exemplo, se pedir a uma criança para fingir que é um golfinho no mar, com um floco de neve levado pelo vento, aliás, um floco de neve levado pelo vento, ou um super-herói que vai salvar alguém, horas mais tarde ela ainda continua nessa personagem. Peça a um adulto para fazer o mesmo e, bem, já sabe a resposta. Beta. A partir do período entre os 8 e os 11 anos, a atividade cerebral aumenta para a frequência ainda mais alta. Numa criança, a fronteira das ondas beta situa-se acima dos 13 ciclos por segundo. A frequência beta continua a evoluir a partir daí para valores que vão variando ao longo da idade adulta e é representativa do pensamento consciente e analítico. Após os 12 anos, a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente geralmente fecha-se. O ritmo beta, na realidade, divide-se em ondas beta de baixa, média e alta amplitude. À medida que a criança entra na adolescência, a tendência é passar de ondas beta de baixa amplitude para as de média e alta amplitude, como as da maioria dos adultos. Estado das ondas cerebrais nos adultos. Uma perspectiva geral. Beta. Ao ler este capítulo, a atividade das suas ondas cerebrais está provavelmente no seu estado diário de vigília, o ritmo beta. O cérebro está a processar dados sensoriais e a tentar criar um significado entre os seus mundos exterior e interior. Enquanto lê o conteúdo deste livro, consegue sentir o peso do seu corpo na cadeira, ouvir música em fundo, olhar para cima e ver uma janela. Todas essas informações estão a ser processadas pelo seu neocórtex racional. Alfa. Imaginemos agora que fecha os olhos. 80% da nossa informação sensorial provém da visão e se concentra intencionalmente no seu interior. Uma vez que está a reduzir os dados sensoriais que recebe do ambiente, há menos informação a entrar no sistema nervoso. As suas ondas cerebrais começam a abrandar e atingem o estado alfa. Você descontrai, fica menos preocupado com os elementos do mundo exterior e o mundo interior começa a consumir a sua atenção. Tem tendência para pensar e analisar menos. No ritmo alfa, o cérebro está num estado ligeiramente meditativo. Quando praticar a meditação na parte 3, vai entrar em níveis ainda mais profundos do estado alfa. Todos os dias, o cérebro entra no estado alfa sem ser preciso um grande esforço da sua parte. Por exemplo, quando está a aprender uma coisa nova durante uma palestra, o seu cérebro está a funcionar geralmente no ritmo beta de baixa ou média amplitude. Está a ouvir a mensagem e a analisar os conceitos apresentados. Depois, quando já ouviu o suficiente ou quando gosta de alguma coisa interessante em particular, que se lhe aplica, faz naturalmente uma pausa e o seu cérebro entra em ritmo alfa. E faz isso porque essa informação está a ser consolidada na sua massa cinzenta. E ao olhar o ar, está a ouvir os seus pensamentos e a torná-los mais reais do que o mundo exterior. Nesse momento, o seu lobo frontal está a estabelecer ligações com essa informação na arquitetura do seu cérebro. E como que por magia, consegue lembrar-se do que acabou de aprender. Teta. Nos adultos, as ondas teta emergem do estado crepuscular ou estado lúcido, durante o qual algumas pessoas dão por si
meio acordadas e meio a dormir. A mente consciente está acordada, ao passo que o corpo está mais ou menos adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue acender a mente subconsciente. No estado teta, somos mais programáveis, porque não há qualquer véu entre a mente consciente e a subconsciente. Delta. Para a maioria das pessoas, as ondas delta são representativas do sono profundo. Neste reino, a percepção consciente é muito reduzida e o corpo está a recompor-se. Tal como esta perspectiva demonstra, quando estamos em estados de ondas cerebrais mais lentas, entramos em níveis mais profundos do mundo interior da mente subconsciente. O contrário também é verdadeiro. À medida que entramos em ritmos de ondas cerebrais mais altas, mais conscientes ficamos e mais atenção prestamos ao mundo exterior. Com a prática constante, estes terrenos da mente tornar-se-ão familiares. A semelhança de qualquer outra coisa que faça de modo persistente, vai começar a dar-se conta da sensação de cada padrão de ondas cerebrais. Vai perceber quando está a analisar ou a pensar demasiado em ritmo beta. Vai observar quando está ausente porque está a alterar entre as emoções do passado e a tentar antecipar um futuro conhecido. Vai também sentir quando está em ritmo alfa ou teta, uma vez que vai sentir a sua coerência. Com o tempo, vai saber quando lá está e quando não está. Ondas cerebrais. Beta, alfa, teta, delta. Percebam a diferença. E gama. Figura 8C, comparação entre os diferentes padrões de ondas cerebrais nos adultos. Gama, as ondas cerebrais mais rápidas de todas. As frequências de ondas cerebrais mais rápidas documentadas são as ondas gama, entre os 40 e os 100 Hz. As ondas gama têm mais compreensão e uma amplitude menor em comparação com os restantes quatro tipos de ondas cerebrais de que falei. Por isso, apesar de os seus ciclos por segundo serem semelhantes às ondas beta de alta amplitude, não é possível estabelecer uma relação entre ambas. Os níveis elevados de atividade gama coerente no cérebro estão habitualmente relacionados com estudos elevados da mente, como a felicidade, a compaixão ou mesmo estados de consciência aumentada, que implicam geralmente uma memória mais bem formada. Este é um estado elevado de consciência que costuma ser descrito como ter uma experiência transcendente ou de pico. Para os nossos objetivos, pense no ritmo gama como um efeito secundário da mudança de consciência. 3 níveis de ondas beta regem as nossas horas de vigília. Uma vez que passamos a maior parte do nosso dia num estado consciente de vigília, com a atenção focada no ambiente exterior e a funcionar no ritmo beta, vamos falar dos 3 níveis desses padrões de ondas cerebrais. Esta perspectiva vai facilitar a passagem do ritmo beta para o alfa e, por fim, para o teta, no estado meditativo. 1. O ritmo beta de baixa amplitude define-se como uma atenção descontraída e interessada, entre os 13 e os 15 Hz ciclos por segundo. Se estiver a gostar de ler este livro e o conteúdo lhe for familiar, o cérebro está provavelmente a emitir na mais baixa amplitude de ondas beta, porque está a prestar uma certa atenção sem qualquer vigilância. 2. O ritmo beta de média amplitude é produzido durante a atenção focada ou um estímulo exterior contínuo. A aprendizagem é um bom exemplo.
Se quisesse pô-lo à prova em relação ao que aprendeu, enquanto apreciava a sua leitura no ritmo beta de baixa amplitude, teria de espevitar um pouco, aumentando assim a atividade no neocórtex, como o pensamento analítico. O ritmo beta de média amplitude funciona entre 16 e os 22 Hz. No ritmo beta de média amplitude, e, em certa medida, no de baixa amplitude, as frequências refletem o nosso pensamento racional e a nossa atenção. O neocórtex recebe os estímulos do ambiente através dos nossos sentidos e reúne toda essa informação num pacote, criando um estado mental. Como calcula, concentramos-nos naquilo que estamos a ver, ouvir, saborear, sentir e cheirar, exige uma grande dose de complexidade e atividade no interior do cérebro, produzindo esse nível de estimulação. 3. O ritmo beta de alta amplitude. Caracteriza-se por qualquer padrão de ondas cerebrais entre os 22 e os 50 Hz. Os padrões do ritmo beta de alta amplitude são observados durante situações de estresse, em que os desagradáveis químicos da sobrevivência se produzem no corpo. Manter a concentração constante num tal estado de excitação não é o tipo de atenção focada que usamos para aprender, criar, sonhar, resolver problemas ou até nos curarmos. Na verdade, podemos dizer que o cérebro que está no nível beta de alta amplitude está a funcionar com uma concentração excessiva. A mente está demasiado empolgada e o corpo está demasiado estimulado para apresentar qualquer ordem. Por ora, basta saber que, quando está em ritmo beta de alta amplitude, está provavelmente demasiado focado numa coisa que é difícil parar. Ritmo beta de alta amplitude, mecanismo de sobrevivência de curto prazo e fonte de estresse e desequilíbrio de longo prazo. As situações de emergência criam sempre uma necessidade considerável de aumentar a atividade elétrica no cérebro. A natureza dotou-nos da capacidade de resposta de luta ou fuga para nos ajudar a reagir rapidamente a situações potencialmente perigosas. A forte estimulação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático conduz a uma alteração drástica dos estados psicológicos. A nossa percepção, os nossos comportamentos, atitudes e emoções são todos alterados. Esse tipo de atenção é muito diferente daquele que normalmente utilizamos. Faz-nos agir como um animal acelerado com um grande banco de memória. As escalas de atenção são orientadas para o ambiente exterior, causando um estado mental de concentração excessiva. Ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem a predominância de ondas beta de alta amplitude durante a crise. No curto prazo, isso é útil ao organismo. Não há nada de mal com esta gama de atenção estreita e excessivamente focada. Conseguimos dar conta do recado porque ela nos dá a capacidade de alcançarmos muitas coisas. Porém, se continuarmos em modo de emergência durante muito tempo, o ritmo beta de alta amplitude faz-nos perder completamente o equilíbrio, pois é preciso uma grande quantidade de energia para o manter, o que faz dele o padrão cerebral mais reativo, instável e volátil. Quando o ritmo beta de alta amplitude se torna crônico, o cérebro é excitado para além dos limites saudáveis. Infelizmente, o ritmo beta de alta amplitude é terrivelmente sobreutilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos? Opa. Insones ou vítimas de fadiga crônica, ansiosos ou deprimidos, lutamos contra tudo e contra todos para sermos todo-poderosos ou ficarmos irremediavelmente agarrados à nossa dor, sentindo-nos completamente impotentes. Competimos para sermos os primeiros ou sermos-nos vitimizados pelas circunstâncias.
O ritmo beta de alta amplitude persistente provoca desordem no cérebro. Para enquadrar esta questão, pense no normal funcionamento do cérebro enquanto parte do sistema nervoso que controla e coordena todos os restantes sistemas do corpo. Ele mantém o coração a bater, digere a comida, regula o sistema imunitário, mantém o ritmo respiratório, equilibra os hormônios, controla o metabolismo e elimina as excreções, só para enumerar algumas das funções. Enquanto a mente se mantém coerente e ordenada, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo através da espinhal medula produzem sinais sincronizados, mantendo o corpo equilibrado e saudável. No entanto, muita gente passa os dias no estado beta de alta frequência constante. Para essas pessoas, tudo é uma emergência. O cérebro está constantemente num ciclo muito alto, que exige demasiado de todo o sistema. Viver nessa faixa tão estreita das ondas cerebrais é como conduzir um carro em primeira, sempre com o prego a fundo. Essas pessoas aceleram pela vida afora sem nunca parar para considerarem meter outras mudanças e entrarem noutros estados cerebrais. A repetição contínua de pensamentos baseados na sobrevivência cria sofrimentos de raiva, cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressividade, insegurança e frustração, entre outros. As pessoas ficam tão enredadas nessas emoções intoxicantes que tentam analisar os seus problemas a partir de dentro desses sentimentos familiares, que apenas perpetuam os pensamentos excessivamente focados na sobrevivência. Recorde-se também de que a resposta ao estresse pode ser ativada através do simples pensamento. A forma como pensamos reforça o próprio estado do cérebro e do corpo, o que nos leva depois a pensar precisamente dessa maneira. E o ciclo não tem fim. É a serpente a morder a própria cauda. A longo prazo, o ritmo beta de alta amplitude produz um coquetel doentio de substâncias químicas do estresse que podem causar desequilíbrios no cérebro, como uma orquestra sinfônica desafinada. Certas partes do cérebro podem deixar de se coordenar de modo eficaz com outras áreas, regiões inteiras passam a trabalhar isoladamente e a oposição, umas e em oposição umas às outras. Tal como uma casa dividida pela discórdia, o cérebro deixa de comunicar de forma organizada e holística. À medida que os químicos do estresse obrigam o cérebro neocórtex a ficar mais segregado, podemos começar a funcionar como alguém com perturbação de personalidade múltipla. Só que vivemos tudo ao mesmo tempo, em vez de uma personalidade de cada vez. É evidente que quando os sinais desordenados e incoerentes do cérebro são transmitidos de forma errática, mensagens eletroquímicas confusas partem do sistema nervoso central para os restantes sistemas fisiológicos, descontrolando o equilíbrio do corpo e perturbando a sua homeostasia, criando assim condições para o aparecimento de doenças. Se vivermos demasiado tempo com este funcionamento cerebral caótico, altamente gerador de estresse, o coração é afetado, originando arritmias ou tensão alta. A digestão começa a falhar, causando indigestão, refluxo e outros sintomas relacionados. E a função imunológica fica enfraquecida, resultando em constipações, alergias, cancro, artrite reumatoide e muitas outras complicações. Todas as consequências resultam de um sistema nervoso desequilibrado, que funciona de forma incoerente devido à ação dos químicos do estresse e das ondas cerebrais beta de alta amplitude, que confirmam o mundo exterior como a única realidade existente.
O ritmo beta de alta amplitude persistente dificulta a concentração no nosso ser interior. Vamos deixar este próximo subtítulo para o próximo dia de leitura. E que bom que você nos acompanhou até aqui. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e acesse a playlist desde o início. Já estamos chegando na parte 3 deste livro, onde o Dr. Joy vai nos guiar através de uma meditação para conseguirmos mudar, criar um novo eu. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. E se quiser estar conosco diariamente ao vivo e depois da leitura comentar sobre o que foi lido, deixe o seu WhatsApp nos comentários. Assim entenderei que você quer fazer parte desta comunidade. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.